Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou falar do livro Misery do Stephen King. Esse foi o segundo livro que eu li do autor. Eu estava um pouco receosa para ler ele, porque o primeiro que eu li foi o Joyland e eu não gostei nem um pouco. Eu achei que ele foi um livro muito cansativo, muito parado, assim, melancólico. E não aconteceu nada assim de muito surpreendente relacionado à investigação, suspense, nem terror. Então eu comecei a ler esse daqui com uma expectativa assim bem baixa. E talvez por isso eu tenha gostado tanto, né? Porque eu acabei me surpreendendo muito positivamente, porque esse livro é muito bom. Eu gostei muito dele já desde as primeiras páginas, ele foi super cativante, eu me prendi muito na história, fiquei muito curiosa para saber o que ia acontecer. E pela primeira vez, assim, foi o segundo livro que eu li do autor, mas eu acho que faz totalmente jus à fama que ele tem, né? Que é um autor assim dos mais renomados. Então eu fiquei muito feliz de ter gostado. Eu espero que eu goste dos próximos livros que eu ler dele. Mas caso você não conheça essa história, o que eu duvido muito, porque é muito popular, eu já conhecia bastante da história, eu sei que também tem filme desse livro. Basicamente, esse livro conta a história do Paul, que é um autor de livros de romance. Na verdade, ele é autor de vários tipos de livros, mas o livro que ficou mais famoso dele foi um romance que a personagem principal se chama Misery. E aí ele acaba, assim, de forma um pouco suspeita, na casa de uma mulher que se chama Annie, que é a fã número 1 dele. E aí essa pessoa meio que sequestra ele e faz inúmeras atrocidades para convencê-lo a continuar a história dessa Misery. E também porque como ela é teoricamente a fã número 1 dele, ela quer ficar lá com ele o tempo todo, na casa dela e tudo mais. É uma história bastante de terror mesmo. Eu acho que foi a primeira vez que eu li um livro que de fato é de terror. Acontece coisas bem violentas, então assim, realmente não é um livro para todo mundo. Eu sei que não são todas as pessoas que conseguem ler, mas apesar disso, são poucas as cenas que são realmente gráficas, que acontecem coisas realmente muito ruins. O clima do livro é todo muito pesado, afinal de contas fala sobre uma pessoa que está em cativeiro, então não tem como ser bom, né? Mas assim, de cenas gráficas tem assim algumas, duas, tem uma assim que é terrível e tem mais algumas que são bem ruins. Mas o livro, a maioria dele, não tem tantas cenas assim o tempo todo gráficas. Além disso, também o autor ele faz várias frases que são meio de alívio cômico. É um humor mais sombrio, né? Não é um tipo de humor realmente engraçado, mas tem algumas frases que elas estão ali para você não ficar o tempo todo muito assustado e tudo mais. Afinal de contas, a gente precisa gostar do livro, né? E se forem apenas descrições terríveis, ninguém vai gostar do livro. Eu tenho apenas uma crítica a esse livro, porque ele começa falando, o autor do livro, o Paul, o personagem principal, começa falando sobre como ele não gosta da Misery e criticando as fãs da Misery e falando, ele é bem machista no caso, porque ele dá a entender que todas as mulheres são burras e todas as mulheres gostam de romance e que todas as mulheres que gostam de romance são burras. Então, assim, é muito pejorativo. E também a forma como a Annie é descrita é bastante misógina, afinal de contas, ela é uma mulher e ela é uma mulher fã de romance, ela é uma psicopata. Então, assim, não é que eu esteja com pena da forma como o Paul a descreve, porque ele tem toda a razão de ter raiva dela, mas as palavras que ele usa e a forma que ele a critica, ela é um pouco machista também. Ele não direciona a raiva dele somente a Annie, mas as mulheres em geral e as fãs dos livros que ele escreve também. Então eu achei isso bem desconfortável, principalmente no início. Eu acho que é mais no início, mas ele descreve um pouco dessa forma essa personagem e é um pouco ruim de ler. E também é um pouco gordofóbico, porque ele também fala sobre a Anne ser sempre uma mulher muito grande, gorda e de um jeito, como eu disse, pejorativo, e dando a entender que esse tipo de mulher é o tipo de mulher que é fã de romance e outras coisas que ele descreve como coisas ruins. Esse livro também ele é dividido, ele tem algumas partes do livro Misery em si, né? No caso, como o autor está em cativeiro, ele acaba escrevendo o livro e a gente tem algumas passagens que são como se fosse o livro que ele escreve. É bem interessante de observar conforme o tempo vai passando, que a própria história vai ficando mais pesada e inclusive um pouco sem sentido, chega no final assim a umas coisas assim
que claramente é porque o autor, o Poe, ele tá ficando perturbado, e aí, nesse caso, isso se reflete na história que ele está escrevendo. É um livro bem legal, eu gostei muito, como eu disse, fiquei muito curiosa para saber o que acontece. Eu li ele bem rápido, mas de novo é um livro bem assim pesado e forte, pelo menos eu achei. É um livro de terror, né? No caso não tem como esperar nada diferente, mas é porque foi o primeiro que eu li desse tipo. E eu fiquei muito em dúvida, eu pensei bastante do porquê que eu não me incomodei ao ler esse livro, porquê que eu não me importo de ler livros de terror se eu não consigo ler livros que são tristes, nem livros que são muito tocantes, porque eu fico assim, muito com as coisas na minha cabeça. Eu cheguei à conclusão de que é porque é muito fora da minha realidade. É uma coisa tão violenta, tão grotesca, que eu não consigo me identificar, assim, eu acho extremamente absurdo. Eu sei que existem pessoas assim, eu sei que existem pessoas que são psicopatas, que fazem atrocidades, mas é uma coisa assim tão absurda que eu não consigo sentir nenhuma aproximação e, consequentemente, isso não fica na minha cabeça. Eu li, é, eu me recordo, assim, claramente da história, das cenas, mas eu não fiquei com isso na minha cabeça, eu não sonhei. E eu acredito que seja por esse motivo, porque eu fiquei muito curiosa comigo mesma, porque eu não me importo de ler. E outras coisas mais simples, que não são nem um pouco violentas, eu fico muito chateada e aí eu fico muito triste. Mas eu acho que é porque aí, por exemplo, coisas de sofrimento humano, cotidianos, que eu também já senti ou que eu entendo perfeitamente, me marcam mais porque eu consigo ter essa identificação. E em livros desse tipo eu não consigo me identificar porque é uma situação assim completamente absurda. Então, foi muito legal, gostei muito de ler, gostei muito do final, achei muito, muito interessante. O final, assim, as últimas páginas, eu fiquei muito tensa ali de uma vez, assim, porque eu queria muito saber o que ia acontecer. E com certeza é um livro que eu gostei demais. Agora eu tô muito em dúvida se eu vou gostar dos próximos livros que eu ler do autor. Eu agora já tô mais animada, porque o Joy Land eu achei muito ruim. E esse eu achei muito bom. Aí eu não sei se os livros dele, no geral, vão ser sempre pra mim ou muito ruins ou muito bons, ou se é tipo uma média. Porque, como eu disse, tem também a vantagem de que, como eu não estava esperando que eu ia gostar, eu achei que eu ia achar ruim, eu fui surpreendida, assim, positivamente. Mas eu achei que esse livro, até a escrita dele, é completamente diferente do Joy Land. Realmente não dá pra comparar. Tipo, não dá mesmo, é bem diferente. E essa história é bem mais simples. Pode ser por isso também, pode ser também por isso que eu não gostei do Joy Land. O Joy Land é muito melancólico, ele tem muita citação sobre a juventude, sobre a vida, sobre passagem do tempo e sobre amor. E aí, assim, eu achei muito melancólico. E esse livro é muito cru, é sobre o que está acontecendo ali na hora com a pessoa e é isso. Mas é isso, gente. Vocês conhecem essa história, vocês já viram o filme. Eu não vou ver o filme sob nenhuma hipótese, porque isso eu sei também que, apesar de eu conseguir ler livros desse tipo, eu não consigo assistir, porque pra ler a gente imagina, a nossa imaginação vai até onde a gente suporta, né? E pra assistir seria bem mais violento, eu com certeza não gostaria de ver essas cenas. Mas me conta aqui se vocês já viram, se vocês gostaram, se vocês gostam da história, se vocês gostam do final. Mas eu gostei muito, achei muito legal, achei muito divertido, apesar de que é um livro muito tenso de se ler, né? Não sei se é possível dizer que isso é divertido. Mas eu fiquei muito feliz de ter lido e principalmente fiquei feliz de ter gostado de um livro desse autor, porque eu já tava achando que eu ia odiar todos e que eu não ia gostar de nenhum, então já até animei a comprar outros. Tem outro que eu tenho muita vontade de ler, que é o Novembro de 63, e eu acho que ele vai mais para esse lado do Misery do que, por exemplo, do Cemitério, que é mais sobrenatural, né? Mas enfim, é isso. Comenta aqui embaixo se você gosta desse livro. Qual outro livro do Stephen King você acha que eu devo ler, que é parecido assim com esse, que tem mais essa pegada de thriller e esse terror mais humano, sem ser com seres sobrenaturais. Comenta aqui também se você gosta desse formato de vídeo. É a primeira vez que eu tô fazendo uma resenha assim em vídeo. Eu geralmente faço em post escrito no blog, então não sei assim, se ficou muito bom, mas eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam e até o próximo vídeo.